E se eu te dissesse que uma cobrança indevida pode passar anos na sua fatura sem você perceber? Parece um exagero, né? Mas em 2026, um caso envolvendo o Banco Itaú mostrou que isso aconteceu com milhares de pessoas ao longo de vários anos. E a parte que mais incomoda é que muitas dessas pessoas pagavam todo mês sem perceber. Até que em fevereiro de 2026, o Itaú assinou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais e com o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor. Esse acordo envolvia a cobrança de seguros e serviços contratados sem o consentimento dos clientes. O valor total aproximado desse acordo é de mais de 14 milhões de reais. E o que mais impressiona nem é o valor, e sim o período de abrangência desse acordo. Isso porque as cobranças investigadas começaram em 2011 e foram até 2025, o que significa que pode ter cobrança que durou quase 15 anos. E talvez esse seja o detalhe mais intrigante desse caso. Como que uma cobrança indevida consegue permanecer por tanto tempo diante dos olhos de quem paga uma fatura todo mês? E a resposta para essa pergunta não está em um único fator, e sim em um conjunto de comportamentos que fazem com que esse tipo de cobrança se torne parte do dia a dia. A maioria das pessoas não leem uma fatura por completo, apenas conferem o valor total e realizam o pagamento. O que é compreensível porque uma fatura pode ter dezenas de lançamentos com compras, parcelas, assinaturas, seguros. Só que aí entra a questão do psicológico. O cérebro ele tende a reagir com intensidade a números maiores e tende a ignorar números menores. Então, uma cobrança de R$ 1.000 chama atenção. Uma de R$ 12,99, nem tanto. E por isso que esse tipo de cobrança consegue permanecer ativa por tanto tempo. Não porque ela está escondida, porque ela aparece ali na fatura todo mês, mas porque ela é pequena o suficiente para ser ignorada individualmente, mas se torna relevante quando acumulada ao longo do tempo e principalmente quando repetida em escala. E nessa fase, mesmo quando alguém percebe que tem algo de errado, entra outro fator, que é o atrito. Até você entrar em contato com o banco, entender um histórico, abrir o protocolo, aguardar um atendimento, muitas pessoas já adiam ou já desistem nessa parte. Só que esse processo, quando prolongado, a resolução não é automática. Em muitos casos, pode demorar meses ou até anos para a situação ser totalmente resolvida. No caso do Banco Itaú mesmo, o acordo não significa a devolução automática dos valores. Isso porque, para ter restituição, é preciso passar por procedimentos previstos. O que deixa claro que o desfecho final não depende apenas do reconhecimento do erro, mas de ações individuais. Só que nem todo mundo vai ter acesso a esse acordo. E nem todo mundo que tem acesso ao acordo vai conseguir entrar com o processo. Assim como nem todo mundo que entrar com esse processo vai conseguir concluir. E essa é a diferença do universo de consumidores que foram atingidos daqueles que realmente conseguirão ser ressarcidos. E é justamente essa diferença que chama a atenção de muitos especialistas. Em um artigo publicado no site do Conjur, eles chamam esse problema de ilícito lucrativo, que é quando os ganhos dessa prática irregular são tão altos que acordos ou multas se tornam apenas custos operacionais. Esse artigo também traz destaque a outro ponto importante. Dias após o Itaú assinar o acordo, ele publicou a distribuição de mais de 3,9 bilhões de reais aos seus acionistas. Essa comparação não traz uma relação direta dos fatos, mas ajuda a colocar em perspectiva de escala a diferença entre o que o consumidor recebe e o que está girando do outro lado. E esse não é um caso isolado. Em fevereiro de 2025, o Banco do Brasil assinou um acordo com o Banco Central para devolver cerca de 20 milhões de reais. As irregularidades envolviam cobranças de tarifas por emissão de segunda via de cartão, onde o custo não deveria estar sendo aplicado, como é o caso de suspeita por fraude ou renovação automática por inatividade. Além disso, foi identificada a cobrança de juros acima do limite permitido de 8% para microempreendedores individuais. São instituições e produtos diferentes, mas o padrão se repete. Cobranças indevidas
que ficaram ativas durante anos até serem identificadas. O sistema financeiro ele é grande, complexo e processa milhões de informações todos os dias. E por isso que existe mecanismo de fiscalização. Esses casos não apontam uma intenção, mas mostra que falhas podem acontecer e ficar ativa durante anos até serem identificadas. Isso não significa que toda cobrança é irregular ou que todo lançamento desconhecido que vir na sua fatura vai ser um problema, mas que toda pessoa que utiliza o sistema financeiro pode estar sujeita a passar por esse tipo de situação. E por isso que verificar a própria fatura continua sendo importante, não apenas para controle de gasto, mas para você entender o que você está pagando. E quando tiver dúvida, questionar, porque esses casos que vimos não foram resolvidos automaticamente. Quando a gente pensa em problema financeiro, a gente logo imagina em grandes números ou grandes fraudes, mas nem sempre é assim. Às vezes, o impacto não está no valor, e sim no tempo em que a cobrança ficou ativa, no tempo que ela demorou para ser percebida e corrigida. Por isso, mais importante do que desconfiar de tudo é entender o que faz parte da sua vida financeira, porque ninguém acompanha com mais atenção o seu dinheiro do que você. E se você quer continuar entendendo como o sistema financeiro funciona, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!